Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela Dupont Pioneer quanto à orientação aos produtores sobre uma correta qualidade de plantio, iremos comentar um pouco sobre cuidados e regulagens quanto à semeadora. Pois bem, nós sempre pensamos em semeadora e regulagem no momento do plantio. No entanto, a gente deveria começar a se preocupar um ano antes quanto à sua manutenção e aos seus cuidados, ou seja, logo após o término do plantio da safra anterior, quando essa máquina estaria retornando para o galpão. Nesse momento, o primeiro passo a ser feito deveria ser a limpeza e higienização dessa máquina, para a remoção de todos os possíveis restos que tenham sobrado de adubo que possam ocorrer algum problema de corrosão na máquina, bem como remoção de grafite e excesso de graxa com sujeira incrustada. Outro ponto importante nesse momento seria já realizar um checklist do seu equipamento, ou seja, fazer uma revisão dos componentes fixos e móveis, todas as engrenagens e componentes para ver possíveis problemas e substituições desses já com antecedência. No momento de a gente fazer o guarda do equipamento, já deveria ser ocorrida a primeira lubrificação completa do equipamento, conforme a recomendação dos fabricantes nos pontos necessários da máquina. Pois bem, iremos para a próxima safra. Nesse ponto, nós veremos o que? Novamente fazer uma pré-checagem na máquina com o seu checklist completo e novamente fazer uma lubrificação dos seus componentes, muito antes de levar ela para a lavoura. Assim, nós teremos uma máquina mais em perfeitas condições. Na maioria das máquinas semeadoras, o conjunto responsável pela semeadura é muito semelhante, começando pelo disco de corte, passando-se pelo disco sulcador ou facão responsável pela abertura e deposição do adubo. Em seguida, temos o conjunto de deposição de semente e fechamento do sulco. O primeiro componente da máquina semeadora é o disco de corte. Sua função basicamente é fazer o corte da palha e o risco para os demais componentes. O seu ajuste é feito através do conjunto de molas ou do cabeçalho da semeadora ligado ao trator. O segundo componente da máquina semeadora é responsável pela abertura do sulco e deposição do adubo. Dois são os modelos mais utilizados: a haste, também popularmente chamada como facão, ou o disco sulcador, que também tem a mesma função, que é abrir o sulco e depositar o adubo na linha de semeadura. A regulagem também pode ser feita através do conjunto de molas na frente ou através do ângulo de ataque da máquina. O conjunto seguinte é responsável pela distribuição de sementes ao solo. Ele tem função primordial na uniformidade de distribuições na semente ao solo, para que tenhamos uma lavoura uniforme que possa ter alto potencial produtivo. Ele é regulado basicamente a pressão inicial através de um conjunto de molas, que irá fazer a regulagem de pressão em todo o sistema. Na sequência, nós temos o disco responsável pela abertura e formação do leito de cultivo da semente, ao qual receberá a semente direto do dosador de semente. Neste caso, essa semeadora é equipada por um conjunto pneumático de distribuição de sementes. Em seguida, temos a roda limitadora. Ela tem função de limitar a profundidade de deposição da semente ao solo. Sua regulagem é feita através do ajuste superior nessa posição aqui. Por seguinte, temos o conjunto responsável pela compactação do solo junto à semente. Ele tem função primordial, pois irá fazer uma melhor acomodação do solo junto à semente, evitando os chamados bolsões de ar, que podem interferir na formação e desenvolvimento inicial da plântula. Sua regulagem também pode ser feita por duas partes: a parte superior, responsável pela pressão junto ao solo, e uma parte inferior, responsável pela abertura das rodas compactadoras. Após a definição da taxa de sementes e de adubo a ser utilizada por hectare, o próximo passo é a regulagem na máquina. Esta regulagem é feita normalmente através de um conjunto de engrenagens. Todos os fabricantes fornecem já tabelas com as principais relações de engrenagens disponíveis para alcançar as taxas desejadas. Alguns equipamentos mais modernos já possuem a taxa de regulagem eletrônica, feita através do monitor de semeadura que fica posicionado na cabine do trator. Nos últimos anos, temos observado uma grande adesão dos produtores por semeadoras com sistemas pneumáticos de distribuição. Esses sistemas garantem uma excelente distribuição,
mas também necessitam ajustes específicos para cada uma das máquinas. Neste caso, sempre observar a correta pressão do vácuo utilizada. Esta pressão pode ser regulada através de um registro na própria semeadora ou através do registro do fluxo contínuo de óleo diretamente no trator. Os sistemas pneumáticos de distribuição de sementes possuem uma característica fundamental que os difere dos sistemas mecânicos, que é a utilização de um único modelo de disco para a maioria dos tamanhos de sementes presentes no mercado. Mas mesmo assim, este sistema também necessita de ajustes diferenciados, principalmente no que se refere à pressão do vácuo e a questão do eliminador de duplas, que é o raspador. A correta regulagem da associação pressão de vácuo e raspador garante uma maior uniformidade de distribuição de sementes na área. Como todos sabem, um dos pontos fundamentais na qualidade de plantio ou estabelecimento de uma cultura é a qualidade da operação de semeadura, ou seja, distribuição de semente e adubo da maneira mais correta possível na lavoura. Isso será possível somente com uma correta lubrificação e regulagem da sua máquina para a realização da semeadura. No próximo episódio você acompanha a importância da qualidade fisiológica do milho.